Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abriu em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus os guiou no deserto durante estes 40 anos, para vos humilhar, para que vocês fossem postos à prova, para saber o que estava no coração de vocês. Aleluia. Até aqui. Palavra de Deus que eu trago a vocês nesta manhã diz respeito ao silêncio de Deus. É uma das coisas mais difíceis de nós aprendermos a lidar no nosso relacionamento com Deus, é termos a capacidade de nos relacionarmos com o silêncio de Deus. Porque enquanto Deus fala conosco é muito gostoso, é muito bom. Eu prefiro às vezes que Deus diga para mim um não do que fique em silêncio. Às vezes me dá vontade de dizer para Deus: Deus, eu prefiro que tu diga para mim um não. Agora para com esse silêncio, porque esse silêncio, ele é terrível, é terrível, é terrível. Mas eu trago-lhes uma palavra da parte de Deus, buscando mostrar aos irmãos que se eu e vocês conseguirmos em Deus sobrevivermos ao silêncio de Deus, tomaremos posse do milagre de Deus. Essa é a condição fundamental para tomarmos posse do milagre. É a sobrevivência ao silêncio de Deus. Muitos não sobrevivem. Muitos são aqueles que dolorosamente abandonam a Deus. O diabo os convence de que Deus não os ama. O diabo acaba por convencê-los que o Senhor os ignora, que Deus disse uma mentira quando falou que Ele não faz acepção de pessoas. O diabo procura convencer as pessoas de que Deus faz sim. Há uns que Ele fala continuamente e há outros que Ele ignora, e as pessoas, tomadas de um espírito de desorientação, começam a reclamar com Deus, daqui a pouco começam a murmurar contra Deus, esfriam na fé, ou seja, não sobrevivem ao silêncio de Deus. E o silêncio de Deus não é uma coisa má. Deus não fica em silêncio para nos punir. Deus fica em silêncio para provar, para chamar à existência o que verdadeiramente vai no nosso coração. O silêncio de Deus é um instrumento que Ele, com muita sabedoria, usa no relacionamento conosco para nos fazer refletir a respeito de algum comportamento que desagrada a Deus, refletir a respeito de alguma atitude ou de algum sentido de valor que Deus abomina. O silêncio de Deus não é uma coisa ruim. Há pessoas que dizem que o silêncio de Deus é algo mal. Não, Deus é bom. Em Deus não há nada mal. Até mesmo o juízo de Deus não é mal.
é bom. Eu costumo dizer que o inferno, ele é plenamente justificável. Porque se ele não fosse justificável, como Deus responderia às orações de milhões de crianças que choram seus pais assassinados? Como Deus responderia ao pranto de milhões de mulheres escravizadas por seus maridos, atormentadas, espancadas, abusadas? Como Deus poderia responder a todo tipo de crueldade, de barbárie humana que se pratica na terra? Então, o inferno é um lugar justo, absolutamente justo. É a resposta de Deus a todo tipo de maldade, crueldade, barbárie. É a resposta final de Deus. É onde toda a glória do homem arrogante esvai-se, desintegra-se. Mas no relacionamento conosco na terra, entre muitos instrumentos de Deus para se relacionar conosco, a palavra de Deus é um instrumento, o próprio Espírito Santo de Deus, o Pai, o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo são usados para alcançarem as pessoas. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que é o consolador do homem, é o consolador do pranto da mulher, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. A palavra de Deus é espírito e vida. É importante que nós venhamos a entender que, assim como o Espírito Santo de Deus, assim como a palavra de Deus, o silêncio de Deus também é um instrumento. É um instrumento para nos impulsionar, nos sugerir que nós venhamos à reflexão. Se você está experimentando o silêncio de Deus, Deus está dizendo para você através do silêncio que é hora de reflexão. É hora de pensar. Pare e pense. Avalie o teu comportamento, avalie as tuas atitudes, avalie as tuas palavras, para descobrir o que pode estar embaraçando o relacionamento teu com Deus. Então o silêncio não é para maltratar ninguém, o silêncio não é para causar tristeza, o silêncio não é para gerar frieza espiritual, não é para te desestimular, não é para punir. O silêncio é para te sugerir que você pare e pense, avalie. Porque o rei Salomão disse: há tempo para tudo debaixo do sol. Enquanto nós estamos debaixo do sol, há tempo para tudo. Se há tempo para tudo, há tempo para o arrependimento, há tempo para a mudança de caminho, para a mudança de itinerário, há tempo para a tomada de novas decisões, para novas escolhas. Há tempo. E como há tempo, muitas vezes Deus falou conosco de uma maneira, falou conosco de outra, e nós ou não ouvimos, ou nós não entendemos a forma dele falar. E aí, na sua soberania e divina providência, ele decide parar de falar. Ele decide usar o silêncio conosco. E para nós que estamos acostumados a prestar culto a um Deus vivo, a um Deus que fala, nós não servimos a imagem de escultura.
As imagens de escultura são deuses que não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem nariz, mas não cheiram, como diz o Salmo 115. Tem garganta e nenhum som sai da sua garganta. Tem pés, mas não andam. Precisam de quem as carregue. O nosso Deus não é um Deus de barro. Ele é Deus vivo, diz a Bíblia. Ele não é um Deus de porcelana. Ele não é um Deus feito de ouro, de prata, ou de pedra, ou de madeira, esculpido numa madeira. Esses deuses são deuses do mundo, não dos cristãos verdadeiros. São deuses de cristãos falsificados, que adoram a madeira, que adoram a criatura no lugar do Criador. E ao adorarem a criatura no lugar do Criador, estão invocando mortos. E a tua palavra, ou melhor, a tua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, 11 e 12, diz que todo aquele que invoca alguém que já morreu, pratica um ato abominável diante de Deus. Maria, mãe de Jesus, a Bíblia chamava Maria e chama de bem-aventurada. Foi uma mulher mais do que feliz, linda, maravilhosa, escolhida, eleita por Deus, para que ela emprestasse o seu útero, a fim de que o Espírito de Deus trouxesse o Emanuel, o Deus encarnado. Mulher maravilhosa. Agora, entre ser uma mulher maravilhosa e invocá-la, ela está morta. Ela morreu. Isto é cegueira espiritual. Deixar de adorar o Deus Todo-Poderoso, um Deus vivo, para adorar a criatura. A tua Bíblia, no capítulo 1 de Romanos, condena veementemente isto. Não se pode adorar a criatura no lugar do Criador. Não se pode invocar mortos, espíritos familiares, como em alguns setores de algumas religiões se invocam, acreditando que está vindo o pai para falar com o filho, a avó que morreu para falar com a neta. Isto é abominável, diz a palavra de Deus. Não sou eu, é a Bíblia, é Deuteronômio, é a Torá, é o Pentateuco, capítulo 18. Entenda. Mas nós não adoramos criaturas. Nós não adoramos deuses de louça, de ouro, de prata, esculpido em madeira. Nós adoramos um Deus vivo. E esse Deus vivo, Ele fala. Ele fala. Ele fala pela Bíblia. Quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Ela é um ser vivo. Jesus disse: eu sou a verdade. Jesus, Ele é a personificação da própria palavra. Aleluia. É vivo. Entenda em nome de Jesus. Nós nos relacionamos com um Deus vivo, um Deus que fala através da Bíblia. Ele fala através da profecia, na boca do profeta.
quantos laços, quantas articulações de Satanás já foram desmanteladas aqui na igreja, Deus usando profeta na igreja para falar. Quantas vezes Deus me advertiu de enlaçamentos do diabo através da boca dos profetas nas igrejas. Porque Ele é vivo, Ele é um Deus pessoal, que se preocupa com o nosso bem-estar. Eu tinha uma pajeiro, fui numa vigília lá em Bangu, e o profeta pôs-se de pé e disse: pastor João, Deus me mostra um ladrão que vai tentar roubar a sua pajeiro, seu carro. Ele não sabia que carro era, o seu carro. Eu acreditei, vou ser sincero a vocês, eu acreditei, mas eu não tomei as medidas que precisava tomar. E se cumpriu ali na praça, em frente à igreja. Eu perdi o carro. Paguei o preço, porque não é que eu não tenha crido no Deus vivo, é que eu não tomei as medidas que precisava tomar. Mas isso me dá cada vez mais a certeza de que nós servimos a um Deus vivo, um Deus que fala. E é do nosso hábito, como cristãos verdadeiros, Deus falar conosco. Quantas vezes Deus fala comigo por sonho? Outras vezes usa o profeta na igreja. Outras vezes Deus usa a boca de um bêbado, de um ímpio, ou usa um sinal qualquer na estrada. Deus fala. Não há limites para o poder de Deus. Não há limites, porque nós servimos a um Deus vivo, e é maravilhoso quando Deus fala, mas também é maravilhoso quando Ele fica em silêncio. Por quê? Porque há alguma coisa que precisa ser mudada em nós, e que nós não entendemos quando Ele falou, ou não valorizamos, ou não tomamos as medidas, como eu não tomei, que tinham que ser tomadas. Aí Deus fica em silêncio e deixa acontecer. Então o silêncio de Deus é bom. O problema é que ele é doloroso, porque você é servo de um Deus vivo, de um Deus que fala. Você está acostumado, como cristão verdadeiro, a se relacionar com um Deus vivo. É um Deus que te dirige, Ele te orienta. Não sei se foi aqui ou em outro lugar, tiveram um sonho com meu filho Daniel, em que havia 4 meninas novinhas do lado dele, e a minha mulher estava na casa do meu filho lá na América. E meu filho é solteiro. Eu falei: opa, a primeira coisa que vem na cabeça, eu falei: misericórdia, já vem bomba de gravidez por aí. E a revelação não tinha nada a ver com gravidez. A revelação, quando eu parei para orar, eu disse para minha mulher depois da oração, eu falei: amor, não se preocupa com gravidez, não tem gravidez nenhuma. Essas meninas, essas crianças, isso aí são 4 bênçãos que Deus já está fazendo chegar na vida do meu filho. Sabe aquela coisa que diz assim: eu sei que sei, mas não pergunta como é que eu sei? É mais ou menos isso. Quando a revelação bate no teu peito e ela vem de Deus, Deus está conectado com o teu espírito, não com a tua alma. O teu espírito repassa do Espírito de Deus para a tua alma. Na tua alma tem intelecto, tem vontade e tem emoções. A mensagem por revelação é passada para a alma. Quando ela é passada para a alma, você diz: não me pergunta como eu sei, eu só sei que sei. E se cumpriu exatamente 4 crianças, simbolizando 4 vitórias que o meu filho recebeu assim, uma semana, a outra e a outra. E o que Deus queria mostrar?
Mostrar para o pai, que está a 8.000 quilômetros de distância do filho. Mostrar para a mãe que ele é vivo e cuida melhor do que o casal cuida do filho. É isso que Deus quer mostrar. Por isso que ele fala por sinais, fala pela Bíblia, fala pelo profeta. Ele fala do jeito que ele quiser, porque ele é Deus e ele é vivo. Você não adora um Deus de barro. Você não adora um Deus morto. Você adora um Deus vivo. E um Deus vivo gosta, porque é próprio dele gostar, que nós ouçamos a sua voz. O problema é quando a gente não ouve. Ou quando ouve e não valoriza como devia valorizar. Ou ouve, até valoriza, mas não toma as atitudes que tinha que tomar. Aí Deus diz, bom, agora eu vou ficar em silêncio. Eu vou ficar em silêncio para emergir do teu coração. Se você não entender esta palavra corretamente, você vai entender que Deus não é um Deus onisciente, que ele precisa fazer alguma coisa como humilhar alguém para saber o que há no coração. A tradução não está correta. Não é para saber, porque ele é onisciente. Como é que um Deus onisciente vai humilhar alguém para saber? Não há lógica nisso. Ele já sabe desde a fundação do mundo. Ele não se surpreende com nada. Então aqui a tradução correta é para dar a saber. Dar a saber. Porque ele já sabe. Ele humilhou o povo para dar a saber ao povo como é que o povo era. Ele muitas vezes nos humilha com o silêncio dele para nos dar a saber como nós somos. Para nos dar a conhecer verdadeiramente, na profundidade, quem somos. Quando nós temos qualquer dificuldade em ouvir a voz de Deus, em entender a voz de Deus, em tomar atitudes concernentes a esse conhecimento, a esse entendimento, somos candidatos a experimentar o silêncio de Deus. Jeremias capítulo 33, 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei. E agora? Bom, agora você vai orar e eu não vou responder. A minha resposta para você é o teu silêncio. Eu já experimentei isso N vezes na minha vida. N. Sabe o que significa N? Não dá para numerar. A quantidade de vezes na minha vida em que Deus me mostrava, eu não disse para clamar a mim e que eu responderia. Por que será que eu não estou respondendo? Por que será? Por que será que você ora e eu não respondo? Por que será que você jejua, fica definhando e eu não respondo? Por que será? Pensa, raciocina. Há entendimento nessas palavras. Há um porquê do meu silêncio. É porque você não ouviu minha voz, ou não a entendeu, ou não a valorizou, ou não tomou as medidas necessárias de quem valoriza. Não refletiu sobre o teu caminho, não refletiu sobre a tua atitude, sobre as tuas palavras, não pôs reflexão sobre o teu comportamento. Então agora você vai experimentar o meu silêncio. Você ora e eu não respondo. Veja, quem está dizendo você ora e eu não respondo é um Deus que diz: clama a mim e eu responderei. Eu responder-te-ei.
eu anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Ele recua na palavra dele, porque a palavra dele é dinâmica, depende da nossa reação. Como a nossa reação não foi boa, ele recua e diz: agora a minha palavra para você é o meu silêncio. E olha, o silêncio de Deus é torturante. Meu Deus, meu Deus. Você já viu quantos anos Abraão demorou para ter o cumprimento da promessa de Deus? Quantos anos atrás Deus havia falado com Abraão? Ele até cria, ele até acreditava, mas ele não tinha fé. E o acreditar sem fé tem valor nenhum para Deus. Nada. Nada. Olha para a vida de Isabel. O ventre dela estava fechado. O sonho dela era que a madre abrisse. Zacarias, já velho, idoso, permanece durante décadas a fio e só silêncio de Deus. Só silêncio. Silêncio para Isabel, silêncio para Zacarias. Por quê? Silêncio, anos a fio para Abraão. Por quê? O povo de Israel, durante 300 e tantos anos, foi escravizado no Egito e Deus fez 300 e poucos anos de silêncio. 300 anos sem ter um profeta na terra, sem ter palavra de Deus na terra. Quando você pega o Velho Testamento, você vê que ele acaba em Malaquias. Quando entra o Novo Testamento, começa a história de João Batista. De Malaquias para João Batista, 400 anos de silêncio de Deus, sem profecia, sem palavra para ninguém. Por quê? O que está no pano de fundo desse silêncio? A tristeza de Deus. Ou está alguma obra que Deus precisa fazer na vida do homem, e ele precisa agir em secreto. Em outras palavras, há várias razões para que Deus haja em silêncio nas nossas vidas. A primeira razão que eu destaco da Bíblia para Deus agir em silêncio na nossa vida, a primeira razão e a razão mais importante, a principal, é o pecado do homem. Quando você abre a Bíblia em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, a Bíblia, ali no final do versículo 2, ela declara que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Às vezes você ouve pregadores, e são muitos, que não estudaram a Bíblia para pregar. Pegaram uma pregação e saíram pregando. Não conferiram com a palavra. E o anterior fez a mesma coisa, também não conferiu com a palavra. E as pregações se espalham pelo mundo. Muitas vezes são pregações heréticas. E há uma pregação herética espalhada pelo mundo evangélico que diz assim: nem a morte,
nem a vida, nem isso, nem aquilo. Nada nos separará do amor de Deus. Você já ouviu isso? Isso é herético. Ali, naquele hall em que o apóstolo Paulo, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem poderes, nada, ali não consta o pecado. Por quê? Porque Paulo, a Bíblia que ele tinha na mão dele era o Velho Testamento. E ele sabia que Isaías 59:1 dizia literalmente que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Ele não era louco de colocar ali o pecado naquele rol. Ele põe no rol um monte de coisas. Mas os pregadores, imitões uns dos outros, por mera imitação, o primeiro falou: nada nos separará. Os outros vão repetir a vida toda. E você vê hoje a igreja inundada dessa maldita mensagem diabólica, satânica, que não consta da Bíblia. Como nada nos separará do amor de Deus? Sim, há algo que nos separa de Deus, e a Bíblia diz o nome desse algo é pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado põe uma barreira entre o homem e Deus. Então, como Deus vai lidar com esse homem que agora está em pecado? Se Deus já falou, ficou rouco de falar, perdeu a voz, nem um otorrinolaringologista para curar essa voz, nada dá conta de curar, de tanto que Deus falou com o bendito ou com a bendita. E não saiu do lugar. Reagiu com a cara de pau mais lavada que possa existir na face da terra. Com cinismo, fazendo cara de bandido quando vê a polícia chegar. Assim é a cara de muita gente. Se faz de desentendido. Muitos conhecem a palavra, mas continua fazendo cara de desentendido. Deus não tem mais o que falar. O que é que Deus vai falar? O que é que Deus vai dizer? Deus tranca os seus lábios. É aí que vem o silêncio de Deus. Abre a tua Bíblia em Salmos 50. Para você entender Salmo 50, você tem que entender o seguinte: há pessoas que são tão idólatras, mas tão idólatras, que elas resolveram ser idólatras de si mesmas. Tu entende o que é um idólatra de si mesmo? É a pessoa que se ama tanto, ela é tanto autoapaixonada, que ela virou uma ególatra. É um idólatra de si próprio. É com esse tipo de gente que Deus está tratando aqui no Salmo 50. E Deus diz assim lá no versículo 21. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Ao silêncio de Deus. Aí quando você vê o rol das coisas, é tudo pecado. Pecado. Aí Deus diz: você tem feito essas coisas e eu me calei. Olha que preciosidade da palavra de Deus. Isso aqui é uma joia preciosa. O teu problema é que você pensava que eu fosse igual a você. O problema é que você pensa que eu sou igual a você.
Você peca, e você é tão idólatra de si próprio, é tão ególatra, que você acha que eu sou igual a você. Então você acabou cultuando um Deus que é a tua cara. É um Deus parecido com você, é um Deus igual a você, mas eu vim aqui para te dizer que não sou eu. É o que Deus está dizendo aqui. Não sou eu. Esse Deus que tu cultua, que tu chama ele de Jesus Cristo, esse é a tua cara. Esse é pecador igual a você. Está entendendo como Deus está narrando? Por isso eu me calei. Não falo mais nada com você. Porque eu falei de uma maneira, usei o profeta, usei a Bíblia, usei meu espírito, dei sonho, falei de todo jeito e nada, sem conserto, sem arrependimento. Se não há arrependimento, se não há conserto, Deus cala. O silêncio é torturante. Por quê? Porque é Ele quem vai preceder o juízo. Temos que tomar muito cuidado com que tipo de silêncio Deus está se movendo a permanecer em silêncio conosco. Esse tipo de silêncio, ele é especialmente perigoso. Porque essa atitude de Deus, por que ela é extremamente perigosa? Porque ela antecede o juízo dele. E a culpa não é de Deus. A culpa é nossa, porque fomos nós que entramos em pecado. Não houve arrependimento. Tomamos banho, lavamos a cara, continuamos a tomar a Santa Ceia, fazendo a coreografia de crente, usando do dialeto de crente, sem arrependimento, sem conserto nenhum. Quebramos a aliança, pisamos no sangue de Jesus Cristo. E aí? Para que Deus vai falar? As palavras são perda de tempo. O que resta para Deus é o silêncio. E o silêncio é o que antecede o juízo. Esse tipo de silêncio, tenha medo dele. Tenha receio dele. Se eu estou pregando para alguém que está vivendo uma vida de pecado consciente, sabe aquela vida de pecado consciente? O apóstolo Paulo, se é ele o autor do livro de Hebreus, eu creio que é. O apóstolo Paulo, ao redigir o versículo 26, capítulo 10 do livro de Hebreus, ele foi muito claro ali. Ele disse: olha, se depois de alcançarmos o pleno conhecimento da verdade, ele ainda chama de pleno, porque existe um tempo que o cara é crente, mas crente meia sola, meio barro, meio tijolo, não conhece a Deus, não conhece Bíblia. Aí Deus vai tratar de outra maneira. Mas aquele que tem o pleno conhecimento da verdade, e ele deliberadamente, intencionalmente se lança no pecado, ele rompeu a linha sem volta. Aí é perigoso. Ou ele dobra o joelho e vai pedir perdão a Deus rápido, ou Deus vai fazer silêncio antes de atingi-lo com juízo. Essa é a mecânica bíblica. E esse é o pior silêncio de Deus. Mas há outros silêncios também. Há silêncios gostosos de Deus. Você quer ver um silêncio gostoso de Deus? Deus, ele é Deus de surpresa. Ele é Deus do novo.
Já viram na Bíblia? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, né? Todas as coisas, né, velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então ele é Deus do novo. Como Deus do novo, ele é Deus de surpresa. Quando ele está para te abençoar com alguma vitória, ou ele vai te dar um sonho, uma revelação, usar um profeta, ou ele vai de alguma maneira te avisar previamente para que você aprofunde a comunhão com ele, ou ele se agrada tanto de você que ele faz silêncio, porque ele vai preparar uma surpresa para você. Você gosta que o teu marido chegue para você num dia e diga assim: meu amor, tem uma surpresa para você. Qual? Amanhã de manhã eu vou te dar um anel de brilhante. Ela vai te dar uma tapa na cara. Larga de ser burro. Né? Você quebrou a surpresa. Você chamou de surpresa o que não é surpresa. E você mesmo destruiu. Deus não faz isso. Deus te dá o presente no dia seguinte e ele faz a surpresa. Deus é sábio. Entendeu? Isso é um tipo de silêncio gostoso demais. Gostoso demais. Existe um outro tipo de silêncio que é muito bom. É o chamado silêncio por causa da revelação. Ou seja, o que é o silêncio por causa da revelação? É porque nós somos feitos de pó, de barro, né? Nosso corpo, nossa estrutura, a Bíblia diz, Deus sabe que nós somos pó, temos pouca estrutura. Então, né? Imagina se você chega para Deus e diz assim: Deus, eu amo tanto a minha mãezinha. Aí Deus diz: legal, bacana, muito bom, isso aí é um sentimento muito nobre, bíblico. Deus, no pensamento dele, né, fica alegre com isso. E você diz assim: Deus, eu queria te pedir, Pai, para o Senhor me mostrar quantos anos minha mãezinha vai viver nessa terra. O Senhor me mostra? Eu te pergunto, Deus interromperia essa oração e diria para você: prepare-se, amanhã eu vou matá-la? Tu pode ter um ataque cardíaco. Você pode ter uma síncope, porque tu é pó. Então, há revelações de Deus. Deus, seja franco comigo. Senhor, eu demorei tanto para arrumar esse emprego, Senhor. Senhor, me diz uma coisa, eu vou ficar por muito tempo nesse emprego? Tu acha que Deus vai dizer para você na hora, na lata: amanhã tu vai ser demitida? Não vai. Jesus disse: aquilo que eu estou fazendo agora, você não tem condições de entender. Depois você vai entender. Então Deus, Ele é um Deus que age por revelação. E na hora da revelação, Ele pesa a tua estrutura. E Ele só irá te revelar. Ele só irá mandar o profeta te entregar uma revelação que você tenha estrutura para recebê-la. Mas há um outro tipo de silêncio, e eu vou encerrar nesse último tipo. O último tipo de silêncio é o tipo em que Deus precisa te testar. Deus precisa me testar. Deus precisa me fazer sair do crer para o confiar, para a fé. Se você estudar a vida de Abraão, você vai ver que 20 e tantos anos antes do nascimento,
de Isaac, Abraão dizia que cria em Deus. E Deus imputou aquilo por justiça. Mas crer em Deus não é a mesma coisa que confiar em Deus. São coisas diferentes. Quando eu digo para Deus, eu creio em Deus, e Deus diz, eu sei que você crê. Deus está querendo dizer para você, você não me conhece. E como você não me conhece, você não confia em mim. O homem só confia em quem conhece. Por isso que você entende por que Abraão, mesmo dizendo que crê em Deus, e Deus imputando por justiça, ele vai e aceita a ideia de Sara de engravidar a empregada dela. Ele cria em Deus, mas ele não conhecia Deus. E porque ele ainda não conhecia, ele não confiava. Isso é tão verdadeiro que quando o anjo do Senhor vem a Abraão para falar com Abraão, ô bonitão, deixa eu te dizer uma coisa, aquela solução que tu deu com Sara, aquela não é a minha solução. Eu não falava sobre aquela solução. Ah não, Senhor, não, bonitão. É na tua descendência com Sara que eu vou tirar. Aleluia. Senhor, foi ali que Deus se apresentou a Abraão como El Shaddai. Até ali Deus não tinha se revelado como El Shaddai a ele. Aleluia. O Deus que pode todas as coisas. Ali ele passou não só a crer, porque crer a Bíblia já tinha dito várias vezes que ele cria, mas ele não tinha conhecimento ainda desse Deus. E porque não conhecia, ele não confiava. Quando você assina um contrato, você assina crendo que aquelas cláusulas do contrato se cumprirão. Mas você não pode dizer, eu confio nessa parte que contratou comigo. Você só confia se você conhecer essa parte, correto? Se você não conhecer, tu não pode dizer que confia. Você pode acreditar que vai dar tudo certo. Pois bem, há crentes em dois prismas de relacionamento com Deus. Há crentes que só creem, mas não tem conhecimento de Deus, não tem experiência com Deus, portanto não conhece, e se não conhece, não confia. E onde não há confiança, não há fé. Não há fé. A confiança é a materialização da fé. Tá pegando aí? Por isso que Deus precisa nos testar. Não como diz aqui no versículo, mal traduzido, para saber o que há no coração. Não, Deus não precisa saber de nada, Ele já sabe de tudo. É para dar a saber. Deus precisa trazer à tona. Se você, não para o conhecimento dele, para o teu próprio conhecimento, se você apenas crê ou se você confia. Porque para crer não precisa conhecer. Você age por crer desde a hora que você acorda até a hora que vai dormir. Você age por crer. Você crê que vai chegar na igreja. Você crê que vai pegar o ônibus, ele vai chegar lá. Você crê que o taxista te leva. Você crê. E tu não conhece ninguém. E por não conhecer, tu não confia. Não há confiança. Não há que se falar em confiança. Está entendendo? Aleluia. Então Deus precisa me revelar, te revelar. Ele precisa
dar a conhecer como nós somos a nós mesmos. Deus precisa nos mostrar se nós apenas cremos, e se apenas cremos, estamos no nível do demônio. A Bíblia diz em Tiago que o demônio também crê. Dá para entender? Estamos no nível dos demônios. Se você chegar lá fora, pegar um bandido qualquer lá e passar na frente do cemitério, ele faz sinal da cruz. Ele também crê. Se benze, se passar na frente de uma igreja. Dá para entender? É nesse nível que a maioria dos crentes estão, no nível de crer. No nível de crer, você nunca vai confiar em Deus. Tanto que Sara não confiou. Ismael já era grandinho. Deus vem se revelar pela última vez para Abraão, se apresenta como El Shaddai e diz: tua mulher vai engravidar. Sabe qual foi a reação de Abraão? Riu. Ele riu. Por que ele riu? Porque ele analisava as palavras de Deus pelos 5 sentidos: tato, olfato, paladar. Não pelo espírito. Ele não tinha conhecimento daquele Deus. Ainda não tinha. Tinha um relacionamento? Tinha. Mas que não era traduzido em conhecimento. Portanto, ele só cria. Quando Deus disse: não, bonitão, não foi por esse caminho a minha promessa. Tua mulher se enganou e você pior ainda. Ela vai gerar. Mas Senhor, eu já estou com 100 anos. Minha mulher, o útero está morto. E para mim há alguma coisa maravilhosa demais que eu não possa fazer, Abraão. A Bíblia diz que ele riu. Sara riu. Entenda em nome de Jesus. Deus, e aí é o lado bom do silêncio de Deus. Deus, se Ele nos vê que nós nos acomodamos no ambiente do crer, Ele vai ficar em silêncio. Ele vai agitar nossa reflexão. Nós vamos pensar: será que Deus quer fazer surpresa? Será que é alguma revelação? Será que eu estou em pecado? Agora vem a quarta. Deus testa para dar a entender o que há no nosso coração, se cremos ou se confiamos. Se apenas cremos ou se confiamos. Se apenas cremos ou se agimos por fé, confiando totalmente em Deus. Esse é o lado bom do silêncio. Maravilhoso. Deus quer nos elevar a um degrau espiritual acima na nossa vida. Deus quer nos elevar ao patamar espiritual superior na nossa vida. Louvado e engrandecido é o nome de Deus. Se você está enfrentando o silêncio de Deus, ore ao Senhor. Peça a Deus um sinal qualquer de o que está motivando esse silêncio. O que está levando Deus a fazer esse silêncio na tua vida? E você enquadra numa dessas 4 amplitudes que eu te revelei nessa manhã, em nome de Jesus. Uma coisa você não pode: sucumbir durante o silêncio. Muitos sucumbem, muitos desanimam, se suicidam mesmo, se matam, se enforcam. Crentes entram em desespero diante do silêncio, se sentem rejeitados, ignorados por Deus, vão à loucura.
Não são poucos. De vez em quando você pega um pastor se suicidando aqui no Brasil. Tem ano que é 1, 2, 3. São homens que passaram por essa situação e sucumbiram diante do silêncio. Por isso eu abri a pregação dizendo para você: cuidado, cuidado. Deus, Ele precisa que você sobreviva ao silêncio dele. Você tem que sobreviver ao silêncio. Sobrevivendo ao silêncio, vem o milagre. Lembra do rei Saul? Deus o rejeitou e fez silêncio na vida dele. Ele morreu dentro do silêncio de Deus. Deus respondeu com silêncio ao pecado da rebelião, da rebeldia, desobediência. E ele foi parar onde? Num terreiro de macumba, consultando uma feiticeira. Se suicidou espiritualmente. Saul. Sadraque, Mesaque e Abednego. Houve um desafio para eles. Um desafio de vida e de morte. Ou dobra o joelho para Nabucodonosor, a imagem, ou será lançado na fornalha para ser morto. O que Deus conseguiu dar a saber daquilo que estava dentro da alma deles? Deus deu a saber para o mundo todo, até para a igreja até hoje, que aqueles 3 homens não eram homens que apenas criam em Deus, eles confiavam em Deus. Disseram para Nabucodonosor: olha, seu Nabucodonosor, o nosso Deus, ele tem poder para nos tirar da tua fornalha. Quer saber de uma coisa? Se ele não tirar, amém, ele é Deus, seja glorificado por isso. E se ele tirar, tu vai ver ele tirando. Mas uma coisa nós te dizemos: não vamos dobrar o joelho para você, entendeu? Pronto, veio à tona. Veio à tona o que estava escondido. Veio à tona aquilo que glorifica a Deus. Que graça teria Deus dizer para Daniel: Daniel, amanhã, Daniel, de manhã eu vou mandar um anjo aí. Se preocupa não. Te jogaram aqui na cova dos leões, ou vão te jogar, mas amanhã eu vou providenciar. Deus fez isso? Surpresa. Surpresa. Deus não falou nada. Deixou ele lá. Fez os leões fazerem jejum. De Deus agir é no silêncio. Deus não disse nada para Daniel. Deus quer uma comunhão contigo a tal ponto como ele tinha com Daniel. Uma comunhão que você diga assim: quer saber, Senhor, se o Senhor vai falar, é problema seu. Se não vai falar, é problema seu. Eu não estou preocupado. Eu queria que o Senhor falasse, mas se o Senhor não quiser falar, seja glorificado 10 vezes mais além daquilo que se falasse. Aí Deus fala: epa, esse aí é diferente. Esse é diferente. Porque muitos se suicidam. Muitos se desesperam, largam a igreja, abandonam a Cristo. Desviam-se do caminho do Senhor por não suportar o silêncio. Imagina você estar com uma enfermidade. É uma enfermidade que muitas vezes você está desenganado dos médicos. E Deus faz silêncio. Como é que tu vai reagir? Vai se desesperar e dar cabo à vida, pendurar numa corda? Muitos fazem assim. Faça como Mesaque, Sadraque e Abednego. Senhor, tu é o dono da minha vida. Eu te pertenço. Se é para a morte, amém. Se é para a vida, amém. Quer saber? Estou preocupado com nada. Nem a morte,
nem a vida. Mas não pode falar, nada me separará do amor de Deus. Entenda em nome de Jesus. Fica de pé para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser. Eu queria orar por você nessa hora em nome de Jesus. Eu não sei por que causa você está precisando de oração, mas eu queria que você se desligasse de tudo, de toda preocupação. Focasse exclusivamente na tua vida com o Senhor, na tua comunhão com o Senhor. Porque eu quero interferir nesse processo. Se você está passando por algum processo destrutivo, por causa de uma enfermidade, destrutivo por causa de uma depressão, uma angústia que não sai do peito, um espírito de insônia, de perturbação que não te dá paz, não te deixa relaxar, dormir em paz. Se você está sofrendo, entrou por essas portas com algum sofrimento, em nome de Jesus eu quero ser o teu intercessor agora. Em nome de Jesus eu só te peço uma coisa: não fica de boca fechada. Deus diz lá no livro dos Salmos: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Então eu queria te suplicar. O livro de Hebreus diz que muitas curas, muitos milagres não acontecem. Sabe por quê? Diz o autor do livro: porque a palavra da pregação não se misturou à fé daquele que estava enfermo. É preciso haver uma mistura agora nesse momento. A minha fé tem que se misturar com a tua. A palavra da pregação tem que se misturar à tua fé. Aquilo que você orar para Deus agora, entenda, tem que ser movido por fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que você espera, e a prova, o título de propriedade daquilo que você não vê. É a tua fé. É a tua fé que chama à existência aquilo que ainda não existe no mundo físico. É através da tua fé. Por isso a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Por isso a Bíblia diz que a oração da fé, ou seja, a da certeza daquilo que você espera, a do título de propriedade, da prova daquilo que você não vê. Essa oração é ela que chama à existência as coisas que ainda não existem, como se já fossem. Aleluia. Exerce essa fé nessa manhã, em nome de Jesus. Deixa a minha oração misturar com a tua, mas não se acomoda de boca fechada. Em nome de Jesus, arregaça as mangas, se esforça. Lembra o que Deus disse para Josué? Josué, põe-te de pé, levanta-te, dispõe-te, esforça-se, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo agora para orar em nome de Jesus. Tenha bom ânimo na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Usa a tua fé, não usa o teu crer, porque o diabo também crê. Usa a fé, usa a certeza, usa a prova do que você não vê, usa a certeza do que você espera. Usa, se aproxima. A Bíblia diz no livro de Hebreus também: aquele que se aproxima de Deus, se aproxime sabendo
que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus vai te recompensar nessa manhã, essa tua fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eis aí a tua igreja lavada e remida pelo poder do teu sangue, Pai. Eles já foram purificados pelo poder da tua palavra, como eu também já fui purificado pelo poder da tua palavra, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, em o nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos agora a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco a saúde deles em tuas mãos. Se houver alguém enfermo aqui, Pai, eu coloco a enfermidade diante de Ti, Pai. E eu repreendo toda a enfermidade, na autoridade do nome que está acima de todo nome no universo. Em nome de Jesus, toda enfermidade nesse recinto, Deus, o corpo do teu servo é templo do teu Espírito, Pai. Não é templo de enfermidade, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que tu levou sobre si, no madeiro, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. A tua palavra diz, pelas tuas pisaduras nós fomos curados, Pai. Fomos curados. Em nome de Jesus, é direito nosso, Senhor. A cura é direito nosso, porque ela foi conquistada no Gólgota, no Calvário, Senhor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade, Pai. Toda obra de enfermidade caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, todo espírito de enfermidade, eu amarro agora em nome de Jesus. Eu ordeno agora em nome de Jesus, que o anjo agora em nome de Jesus acorrente esse espírito de enfermidade e lance no abismo em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade seja desfeita em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, sai pelos poros, sai pelas fezes, sai pela urina, mas saia em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade maldita, toda obra de maldição, sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Sai dessa vida. Sai dessa vida, espírito de morte, eu te repreendo. Sai dessa vida em nome de Jesus, e não volte mais. Em nome de Jesus, todo mal seja desfeito agora. Toda obra de macumbaria caia por terra agora. Toda obra de bruxaria, toda corrente de feitiçaria seja quebrada agora. Toda oração contrária, jejum contrário, vela acesa, obra feita na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, na cachoeira, na Mata Virgem, onde quer que o diabo tenha recebido essa oferenda para atingir essa vida com enfermidade, seja quebrada agora. No cemitério caia por terra agora. Caia por terra agora todo demônio. Cai por terra agora todo espírito imundo, todo espírito das trevas, de enfermidade, de problema, espírito da insônia. Eu te ordeno, sai dessa vida. Sai dessa vida. Insônia maligna, espírito de insônia, de perturbação da madrugada, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja quebrado todo laço. Todo laço preparado seja quebrado agora. Toda armadilha preparada por Satanás, pelos demônios contra a tua vida, armadilha de acidente de automóvel, armadilha de afogamento para as crianças, armadilha de incêndio, armadilha de assalto do homem sanguinário, armadilha de atropelamento, eu quebro agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja quebrado agora em nome de Jesus. Pombagira que visa separar o casal, eu te ordeno, pombagira, sai da vida desse homem. Espírito da traição,
espírito da traição, eu te ordeno, demônio, eu te ordeno, Zé Pilintra, cachaceiro do inferno, eu te ordeno, sai dessa vida, sai dessa vida, sai dessa vida. Pombagira, larga essa família, larga essa família, larga esse casal, larga em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cai por terra todo espírito de traição, todo espírito de briga, desentendimento, falta de diálogo. Sai agora do meio da família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adora o Senhor, igreja, adora, glorifica o Senhor. Enquanto tu está glorificando, Deus está dando ordem aos seus anjos a teu respeito. Eles estão indo no teu lar, na tua casa, na tua saúde. Em nome de Jesus, seja impactada pelo poder do Espírito de Deus. Seja impactado pelo poder do Espírito de Deus. Em nome de Jesus, recebe o Espírito de poder, recebe o Espírito Santo, recebe o Todo-Poderoso. Recebe no teu casamento, recebe nas tuas finanças, recebe na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga à igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá glória a Deus, ao Senhor. Uma salva de palmas para o Senhor. A Deus seja a glória, a Deus seja a honra, o louvor. Pai, aleluia.